Capítulo 5. Depois disso, as coisas se desenrolaram bem rápido, e Tola assumiu o comando. Ela acreditava de corpo e alma naquele projeto. Acreditava que podíamos fazer o bem e nos divertir dando um jeito em relacionamentos alheios, libertar as mulheres da abnegação e fazê-las investir a energia em si próprias. Eu achava que ela acrescentaria até alcançar a paz mundial na lista. Eric queria uma chance de viver suas fantasias como ator e se abstrair de sua vida amorosa, nem sempre bem-sucedida, então ele também entrou na onda. E eu? Eu estava sendo útil. Ajudando as pessoas. De repente, uma característica da qual me envergonhava se tornou fundamental para tudo que Tola queria que fizéssemos. Eles precisavam de mim nessa empreitada. E eu estava curtindo isso, mais do que deveria. Tola tinha uma estratégia muito clara, testar nossas habilidades de criar matches perfeitos em vários tipos de relacionamentos com problemas e ver se havia algo que não conseguiríamos resolver. No começo, ficamos na dúvida se arranjaríamos mais alguém que quisesse nossa ajuda, mas foi uma preocupação desnecessária. Beck e Emily contaram o que tinha acontecido às amigas, que tinham irmãs, com suas respectivas amigas. Após 3 meses, já tínhamos uma cartilha, um questionário e um sistema de agendamento. Os homens, pois a maioria das reclamações era sobre homens, dividiam-se em 2 categorias: 1, os desmotivados, 2, os relutantes em se comprometer. Estavam infelizes no trabalho, mas não se esforçavam para descobrir o que queriam. Tinham vontade de abrir uma empresa, escrever um livro ou gravar uma música, mas preferiam falar a tomar uma atitude. Em alguns casos, as clientes queriam um compromisso sério, mas, acima de tudo, parecia só que aquelas inúmeras mulheres extremamente fortes e motivadas estavam apenas cansadas de carregar o parceiro nas costas e esperar que ele amadurecesse. Eram mulheres que faziam terapia, que planejavam a carreira com profissionais, que administravam grandes empresas e, paralelamente, desenvolviam outras atividades. Mulheres que investiam em si mesmas. Ainda assim, precisavam tomar conta do parceiro. Ficavam preocupadas em saber se ele estava feliz, se estava contente, se tinha uma conexão forte com as crianças, se estava satisfeito com as próprias escolhas. Deixavam inúmeros recadinhos em post-it, programavam alarmes e anotavam os compromissos na agenda. Administravam a vida do casal com a eficiência e a diligência de um general do exército. Apesar disso, tinham medo de serem taxadas de chatas. A pior coisa que uma mulher poderia ser, só perdendo para o título de solteirona, claro. Havia alguns casos de mulheres desconfiadas de possíveis traições do marido, mas decidimos, desde o começo, que não nos envolveríamos nesse tipo de problema e que não armaríamos um flagra. Isso não tinha a ver com amadurecimento. Era uma questão de revelar quem a pessoa realmente é e, para ser sincera, não queria ser eu a incitar o pior em alguém e depois entregar a verdade como se fosse um presente. De todo modo, sabíamos que a maioria acabaria não acreditando mesmo. Tola adorou a coisa toda, passou horas criando os cartões de visita rosa-choque e um site berrante e ousado. Porém, sabíamos que isso precisava ser mantido em segredo. Era um clube só para mulheres, e todas com quem conversávamos sentiam uma identificação instantânea. Sim, elas nos diziam. É isso que está acontecendo, foi com isso que eu tive que lidar. Então, concluímos que não poderia ser um site comum. Precisávamos de certo anonimato, de proteção. Eric teve a ideia de esconder a Match Perfeito à vista de todos, um site feito para ajudar mulheres ocupadas, repleto de artigos, links para apoio psicológico, algo básico e colorido, sem nenhuma indicação do que realmente estávamos fazendo. Só quem clicasse no link para coletores menstruais e preenchesse um formulário teria acesso à plataforma de agendamentos. Eric criou um algoritmo para identificar as palavras cansada, exausta e de saco cheio. Os novos cartões de visita de Tola só diziam, está infeliz. Conheça a Match Perfeito. E informavam uma senha para o site. Eram quase dispensáveis, pois o boca a boca já dava conta do recado. Cada pessoa é única, sem dúvida, mas os problemas delas não são. Existem padrões a serem identificados e coisas que funcionam na maioria das vezes, além de alternativas caso as estratégias não deem certo. Eu enchia cadernos e mais cadernos com vários teatrinhos, tal qual uma trapaceira sentimental e, embora jamais fosse confessar isso para ninguém, adorava aquele fingimento todo. Havia perucas e figurinos a usar, personagens a incorporar. Eric tentou imitar sotaques, mas era péssimo nisso, então logo vetamos essa opção. Armávamos encontros fortuitos que mudavam a perspectiva das pessoas. E isso parecia algo grandioso, mesmo que fosse tudo orquestrado. De repente, eu tinha algo para fazer todas as noites, fosse tramar com Tola, fazer compras com Eric ou espreitar em um bar, testando a abordagem perfeita. Você ainda está pensando muito pequeno, comentava Tola. Precisamos ajudar as mulheres a se dedicarem a si, não só aos parceiros. Podemos fazer coisas grandiosas com isso, Ali. Gosto do jeito que estamos fazendo, respondia eu. Assim as coisas não saem do controle. E a gente consegue se divertir sem correr riscos. De quebra, ainda brinca de teatrinho. Depois disso, Tola ficava de cara séria, a mesma de quando estava frustrada comigo. As sobrancelhas formavam um sulco profundo acima do nariz, mas ela não dizia nada. Eu sabia que Tola me achava covarde. Ela tinha ideias grandiosas, planos arrojados de lançar a Match Perfeito como uma marca de estilo de vida, uma empresa, um programa de 12 passos, e eu era a mais pé no chão, que sempre apontava algum problema. Eu a trazia de volta para a terra.
Mas as pessoas acabam ficando ressentidas com quem se presta a esse papel de âncora, mesmo que atue como um ponto de equilíbrio. Tola queria incendiar o mundo, enquanto eu estava apagando todas as fagulhas antes de pegarem fogo. Assim, chegamos a um acordo, ela reforçaria o trabalho em casos que exigiam mais do que um empurrãozinho. Um encontro fortuito, seguido de um feedback surpresa, um lembrete do aprendizado para ajudar a fixar a mensagem. Afinal, uma conversa em um pub pode ser passageira. Estávamos criando a ilusão das interações predestinadas. O universo está lhe enviando um sinal, então é melhor prestar atenção. Mas a verdade era que, quanto mais fazíamos isso, e muito bem, mais raiva eu sentia de mim. Sempre que uma mulher nos enviava uma garrafa de champanhe ou um cartão de agradecimento, tinha vontade de bater com a cabeça na parede. Era capaz de controlar a vida de todo mundo, menos a minha. Mas Tola via as coisas de outro modo. Foi por isso que, 7 meses e 12 dias após nosso primeiro experimento, ela se aproximou e atirou um cartão de visita na minha mesa, como se tivesse saído de um filme de gangster. Temos uma cliente nova. Fiquei confusa. O quê? A MP. Tola abriu um sorriso. Ela adorava chamar assim a mate perfeito e me ver estremecer. Peguei o cartão e o conferi 2 vezes, depois olhei para ela. Isso é sério. Ela se apoiou na mesa. Seu sorriso lindo brilhava com força total, era quase ofuscante. É 100% sério. Falei com ela e com a trupe toda. Foi uma doideira. Como ela nos encontrou? Questionei, estranhando a situação. Com certeza, ela tem pessoas para fazer esse tipo de coisa, não? Tola sorriu. Gata, somos nós que fazemos esse tipo de coisa. A assistente dela ouviu falar de nós através de uma amiga e se inscreveu pelo portal coletor. Liguei para saber se era sério mesmo, e é. Dá para acreditar que até os ricos e famosos precisam dos nossos serviços. Vi a fonte modernosa, anunciando Nicolette Veterington Smith, criadora de conteúdo, produtora, inovadora, empreendedora e influenciadora. Nossa, essa aí é ocupada. Não deve ter sobrado espaço aí para alpinista social, participante de todo e qualquer reality show que se disponha a convidá-la e herdeira de um império no setor de areia para gatos, comentou Eric, apoiado na divisória da minha baia, enquanto mordia uma maçã. Mas temos que aceitar, né? Nem que seja só pela diversão. Que tipo de boy sarado será que ela está namorando? Até onde eu sei, ela estava namorando o capitão da seleção de rugby da Inglaterra. Nada disso, rechaçou Tola. Isso já tem anos. Era aquele otário, o bacana de Chelsea do programa de TV do qual os dois participaram, sabe? Eles ficaram em um vai-vem bizarro, um drama sem fim, não foi? Mas acho que esse é, um cara normal. A assistente foi bem evasiva. Disse que ela quer ter um encontro formal se a gente topar. Ela quer? Tola passou a falar mais baixo e fez o sinal de aspas com os dedos, uma série intensiva de atividades. Eric e eu nos entreolhamos, sem entender nada. Sou só eu, ou isso está parecendo um péssimo circuito com obstáculos? Ou uma colônia de férias bem assustadora? Tola espalmou as mãos na mesa, de um jeito bem dramático, e fez uma pausa para ter certeza de que estávamos prestando atenção. Dava para ver que estava adorando aquilo. Ela quer exclusividade total por um mês. Nossa senhora, qual é o problema desse cara? Taca uma água benta nele, sei lá. Eric tinha razão, e olhei para Tola, em busca de mais informações. Olhem só, não sei de nada. Só sei que quero muito ir a essa reunião, porque quando alguém rico e famoso telefona e faz exigências absurdas, podemos ter certeza de que será interessante. E de que vai ter champanhe caro. Ela sorriu e olhou para mim, depois para Eric, como se fôssemos pais rigorosos que poderiam frustrar seus planos de ficar acordada até meia-noite. Então vamos topar, né? Vamos pelo menos ouvir o que ela tem a dizer. Estou muito curiosa. Vão vocês duas, depois podem me contar tudo, respondeu Eric. Em seguida, fingiu que estava escondendo o rosto com as mãos. Fico nervoso quando estou perto de celebridades. Você mal sabia quem ela era. Não importa. Se a pessoa achar que é famosa, já me enrolo todo para falar. E tem mais. Sempre que a Mate Perfeito tem uma reunião e eu apareço, ficam esperando até eu falar alguma coisa, aí comentam, é muito interessante ter uma perspectiva masculina, reclamou ele. Tola olhou para mim. Bem-vindo à nossa realidade, repliquei, com uma risada. Pelo menos, suas roupas têm bolso. Tudo bem, ali e eu vamos nos encontrar com a princesa da areia para gatinhos e ver quem é o cara com síndrome de Peter Pan com que ela anda saindo. Aí decidimos se vale a pena o estresse. Combinado. Combinado, concordei. Fiz uma pequena pausa. Posso voltar ao trabalho agora. Tola não gostou muito e se afastou, mas ainda soltou um você que sabe, sem nem me olhar direito. Tem horas que você sente que a gente só está indo na onda? Perguntou Eric, em meio a uma risadinha. Eu estaria mais confiante se estivéssemos em um daqueles filmes em que o personagem passa por uma transformação total e, com um passe de mágica, Tola me desse um visual maneiro, respondi. Talvez ela esteja explorando nosso potencial, assim como fazemos com esses caras. Desde o começo, nós é que precisávamos tomar jeito. Ele fez uma cara boba, como quem diz ai, meu Deus, não acredito, e eu gargalhei. É assustador demais, não quero nem pensar. Pode ir. A gente se fala depois.
Tive um microsegundo para reparar no olhar de Eric, que se desviou para meu ombro esquerdo, e na contração em seus lábios. Ah, droga! Virei a cadeira, certa de quem estaria ali. Hunter. Como posso ajudá-lo hoje? Asterisco, asterisco, asterisco. Nicolette Veterington Smith não era uma pessoa acostumada a ter que esperar pelo que quer. Por isso, quando respondeu à mensagem de Tola com um convite para tomarmos uns drinks no The Royal naquela noite, fiquei curiosa para saber que homem era difícil a ponto de requisitar toda a nossa atenção durante um mês inteiro. Também me perguntei que tipo de homem valeria esse esforço, quando se tratava de alguém como Nicolette. Ela tinha o padrão de beleza das garotas ricas dos reality shows, absurdamente magra e bronzeada, quase irreal, como se um manequim tivesse ganhado vida. Então, até por se tratar de um cara que nem era famoso, fiquei me questionando por que ela não tinha simplesmente saído por aí e trocado de modelo. Tola me encontrou na frente do escritório e olhou horrorizada para a roupa com que fui trabalhar. Nem começa, declarei, levantando a mão para ela. Assinei para o táxi preto vindo em nossa direção. Entramos no carro, e quando dei o endereço, a poucos minutos dali, o motorista soltou um muxoxo. Mas eu me recusava a andar de salto alto pela Oxford Street, não me importava que a mulher fosse famosa. É tudo muito escuro. Por que essa guerra contra as cores, ali? Há tantas coisas bonitas no mundo para vestir. Preto dá um tom profissional, emagrece, não suja fácil. Fica chique em qualquer ocasião, argumentei. Revirei a bolsa até achar o batom. Além disso, olha só, eis a cor. Passei o tom laranja avermelhado que era minha marca registrada, usando a tela do celular como espelho, e esfreguei um lábio no outro para espalhar, com satisfação. Qualquer dia desses, sua confiança em mim será tanta que vai me deixar comprar umas roupinhas para você, aí sua vida vai mudar, reagiu Tola, mas depois deu um sorriso para mostrar que estava brincando. E aí, você acha que a gente precisa se preparar ou algo assim? Tipo o quê? Senti o celular vibrar e vasculhei tudo até encontrá-lo. Mamãe. Tinha que ser. Deixei cair na caixa postal e tremi na base por isso, em seguida, digitei depressa uma mensagem de desculpa, já preocupada com sua reação. Tola me encarava como se eu estivesse prestes a estragar tudo. Guardei o celular. Que tipo de pesquisa você quer fazer? Repeti, para mostrar que estava ouvindo. Tipo, ler sobre a Nicolette. Ela semicerrou os olhos. Que foi? Você adora pesquisa. Com certeza, mas ainda não sabemos nada sobre a situação. Isto aqui é a pesquisa. Vamos lá, escutamos, fazemos perguntas e, Tola, esta parte é muito importante, não vamos nos comprometer com nada na hora. Tudo bem. Ela bateu continência. Tranquilo. É você quem manda. Algo me diz que não. Sempre que encontro um famoso, fico chocada ao ver que parece uma pessoa qualquer. Discreta, com a calça jeans gasta e os tênis All-Star surrados. Se Tola não tivesse seguido direto até Nicolette, eu teria passado horas esquadrinhando o bar para achar a influenciadora, procurando alguém na penumbra cuja aparência coincidisse com a dos filtros das redes sociais. Nicolette usava um top de um ombro só, jeans rasgados e botas de couro, o cabelo louro comprido escorria pelo ombro. A única característica inconfundível eram mesmo as sobrancelhas grossas, sempre arqueadas, como se estivesse na expectativa de ouvir uma piada. Ela sorriu e acenou quando nos aproximamos, e senti de longe seu magnetismo. Olá. Ela segurou nossas mãos e soprou beijinhos no ar, depois apontou para os assentos na frente dela. Sentem. Sentem. Estou muito feliz por conhecer vocês. Ouvi tanta coisa boa. Quase dava para visualizar as partes em itálico em sua fala, mas ela era bem mais calorosa do que eu esperava. É muito bom conhecer você também, Nicolette. Comecei. Ela soltou um gritinho. Nick. Por favor, me chame só de Nick. Nick repeti. No mesmo instante, ela interveio. Pedi coquetéis para vocês. Nick empurrou os drinks rosa neon na nossa direção. Meu namorado fala que precisamos deixar os barmen fazerem o trabalho deles, mas gosto de ser a criadora, de decidir o que devem colocar. Vira uma experiência bem pessoal. Então, esta é a minha criação, o flamingo embriagado de amor. Tola pegou o dela, e eu tomei um gole e enfiei um sorriso na cara. Tinha gosto de boneca Barbie misturada com My Little Pony. Com uma toranja por cima, para completar. Que refrescante. Disfarcei, estalando os lábios. É maravilhoso chegar a um lugar e já encontrar algo especial preparado, não acham? Nick abriu um sorriso para mim. Temos que tomar muitas decisões na vida. Adoro quando alguém assume o comando. Tipo o barman. Então. Adotei minha cara de entusiasmada, com brilho nos olhos, e um tom ávido por fofoca. Conte tudo sobre o garoto. Eu sempre colocava as coisas dessa maneira, como uma adolescente compartilhando segredos e uma garrafa de ice com as amigas em uma festinha na casa de alguém. Como se elas pudessem elencar tudo o que amavam no sujeito até, por fim, chegarem às partes mais chatinhas que queriam modificar. Até se permitirem reconhecer que as coisas não andavam tão bem assim. Ah, ele é incrível, é. Começou ela, mas se deteve. Ah, me desculpem, me precipitei um pouco agora. Primeiro, preciso que vocês duas assinem um tiquinho de nada de papelada, sabem como é. Essa coisa toda dos tabloides. Ela nos passou 2 acordos de confidencialidade bem básicos, que Tola e eu analisamos antes de assinar.
Embora tenha ficado na dúvida se os drinks oferecidos de antemão não os invalidavam. Na verdade, não fazia diferença, porque eu não tinha o menor interesse em contar para ninguém com quem Nick estava namorando. Só queria saber qual era o problema dela. E uma parte ínfima e teimosa de mim desejava provar que eu, Alice Arist, era capaz de mudar um homem dificílimo em que nem uma herdeira rica, bonita e famosa conseguia dar jeito. Devolvemos a papelada, e ela dobrou e guardou todas as folhas em sua bolsa enorme. Maravilha! Então, querem que eu fale sobre ele? Quis saber Nick? Ela esperava um coro animado de sim, mas nós simplesmente assentimos. Então, a gente se conheceu em um restaurante uns anos atrás. Aliás, ele derrubou uma bebida em mim, e quando o acusei de ter feito de propósito, ele retrucou dizendo que era para eu me enxergar. A risada de Nick era estridente, como o tamborilar em uma caneca de metal. Imaginei que ele soubesse quem eu era, mas não fazia a menor ideia. Só que eu gosto de um bad boy, e aquele jeito marrento, de não estar ali para me agradar, era bem diferente das pessoas que eu conhecia na época. Ela revirou os olhos, como se tivesse percebido a situação ridícula que era ter todos os caprichos atendidos pelas pessoas à sua volta. Mas tive a impressão de que fizera isso por outro motivo. Claro, quando o conheci direito, percebi que ele não era nada daquilo. É caloroso e simpático e se dá bem com todo mundo. Saímos algumas vezes e foi tudo, tão normal. Não fomos a nenhum lugar chique. Aliás, uma vez até fomos a um fast food. Sabe o Nandos? Ela colocou a mão no peito, como se aquilo fosse um absurdo. Então aos poucos fui apresentando o meu mundo a ele. Fizemos umas viagens ótimas, curtimos lugares mais legais, ele conheceu um pessoal dos meus programas. E ele gostou. Óbvio. Quem não iria gostar, ao ver o privilégio e o glamour que faziam parte do estilo de vida de Nick? É muito fácil se acostumar com os drinks de graça e as viagens sofisticadas. Agora ele entende a vida que levo, as coisas com que estou acostumada. Fazemos viagens, ele planeja encontros, entendeu o que significa namorar alguém como eu. Não sou muito o tipo de garota que sai para jantar no Nandos, né? E ele aprendeu isso. Mas, tenho a sensação de que ele não acredita de verdade no que eu faço. E o que é que você faz? Qual aspecto da sua carreira ele não entende? A formulação da pergunta de tola foi perfeita, fiquei tão aliviada que tive vontade de apertá-la. A coisa de ser influenciadora. Ele acha. Nick tomou fôlego, insegura. Ele fala que é como se eu sempre estivesse atuando para uma plateia invisível. Que nunca sou eu mesma, que nunca quero deixar os fãs de fora da minha vida pessoal. Ah, mas esse trabalho é assim mesmo, né? Você precisa ficar completamente vulnerável, ser 100% autêntica. Compartilhar cada lágrima, cada conquista, justificou tola. Nick apontou para ela com veemência. É isso. Exatamente. Você entende, claro que entende. São meus fãs que trazem o pão de cada dia. Se eu quiser arranjar trabalho, preciso que eles continuem interessados em mim. Meus números, a quantidade de seguidores e o engajamento têm que estar lá em cima. Mas ele não entende isso. Com que seu namorado trabalha, Nick? Perguntei. Não dá para esperar que todo mundo entenda de marketing digital e a lógica do dinheiro. Sobretudo se o namorado de Nick tivesse uma carreira mais tradicional. Teríamos que encontrar uma forma de ele compreender o valor. E enxergar a contrapartida das viagens caras. Não levaria um mês. Ele é desenvolvedor de aplicativos. Quase cuspiu o coquetel monstruoso da Barbie na mesa. Um desenvolvedor de aplicativos que não entende o valor das redes sociais como uma plataforma de marketing para expandir uma marca. Questionou tola. Ela estava tão indignada que eu quase ri. Ele é empreendedor, dono de uma startup, muito inovador e criativo. Reconhece o valor, só quer que eu me afaste um pouco disso. Ela inclinou a cabeça. E eu quero que ele se jogue nas coisas. Ah, agora, sim, estávamos chegando a algum lugar. De que maneira, Nick? Cheguei para a frente, disposta a fazê-la confiar em nós, a usar as palavras certas para identificar seu problema. Para fazer um diagnóstico do relacionamento. Bom, tem a questão profissional. Já tem um tempo que ele é empreendedor, mas ainda não empreendeu para valer, sabe? Ele é cauteloso demais. Já se deu mal antes, e eu entendo, mas toda a lógica de uma startup é avançar rápido. Arranjar um investidor e mandar ver, certo? Certo, concordei. Mas ele está indo no tempo dele. Você já investiu na empresa dele? Não, ele não aceita. Diz que é o negócio dele, que a responsabilidade é dele. Mas eu teria investido, é muito boa. Ele é um gênio, literalmente. Ela pronunciou o gênio do jeito que gente rica fala, marcando cada sílaba. Certo, então a questão não é o dinheiro. Ele tem integridade, quer fazer as coisas nos próprios termos. Será que precisa que alguém o apoie? Meu celular vibrou e fui ver quem era, com medo. Mamãe de novo. Deixei cair na caixa postal e fiz uma cara forçada para pedir desculpa, mas Nick nem sequer notou. Sinto que estou muito focada em construir minha marca, e ele, não está. Faço muito esforço para ele me acompanhar e estou cansada. Não tenho tempo para isso. Tola sorriu, e eu precisava concordar com Nick. Ela estava fazendo exatamente o que Tola defendia. Colocando-se em primeiro lugar. Os tabloides podiam chamá-la de egoísta, de princesinha mimada, mas eu gostava dessa atitude.
Ele tem uma reunião importante com investidores no fim do mês, e acho que precisa de uma ajudinha. Franzi a testa. Veja bem, este caso está totalmente alinhado com nossa missão, mas por que não chama um coach de negócios? Por que usar um de relacionamentos? Porque eu também tenho uma reunião importante no fim do mês. Ela olhou em volta, buscando as palavras como se elas estivessem pairando no ar, perto das janelas que imitavam vitral ou no veludo que revestia o banco. Não tenho energia suficiente para nós dois. Ah, o amor. Eu já tinha sentido isso tantas e tantas vezes. Como se estivesse em uma maratona, carregando até a linha de chegada o amigo que sofreu uma torção no tornozelo. Porém, a realidade era que a pessoa tinha passado muito tempo sem treinar, não estava usando os tênis adequados e preferia ser empurrada em um carrinho de mão desde o início, para evitar o trabalho de ter que correr algum trecho. Tola colocou a mão em cima da de Nick, que lançou um olhar singelo para ela e suspirou, trêmula. Parecia estar aliviada. Estou tão feliz por vocês existirem. Não sabia o que fazer. É, claro, por conta da minha visibilidade, é importante eu namorar alguém que também seja bem-sucedido por conta própria, entendem? Alguém disposto a participar de tudo, mas que também contribua com algo seu. A tentativa de acompanhar o processo mental de Nick poderia ser comparada a caçar uma borboleta dentro de uma sauna. Eu me perguntei se tinha sido necessário editar muito as partes dela naquele programa de TV. Então, é importante que seu namorado seja bem-sucedido. Arrisquei. Ah, é muito importante. Tem a ver com equidade social, sabe? Meu agente estava desesperado para eu começar a namorar outro astro de reality show, quem sabe um cantor em ascensão, alguém que desse uma boa alavancada na minha marca, que me apresentasse para um público totalmente novo. Mas é amor, não tenho o que fazer. Ela deu de ombros. O que dá para fazer é melhorar essa aversão dele a redes sociais. Se ele for bem-sucedido e um pouco mais eloquente a respeito disso até o fim do mês, a proposta dele será mais bem recebida pelos investidores. Claro. Mas também vai passar uma boa impressão e ajudar na minha reunião. Tenho uma oportunidade de fazer algo muito grandioso, mas preciso dele ao meu lado. Ele na sua melhor versão, a com mais brilho e impacto, e favorável às redes sociais. Ao olhar de soslaio, senti que Tola estava me encarando e tentei não cerrar os dentes. Nick, se formos trabalhar juntas, é muito importante sabermos exatamente o que você quer, para ajustarmos as expectativas. Pode nos falar um pouco mais sobre esse projeto que pretende realizar? Ela arregalou os olhos para nós, e era evidente que estava curtindo cada momento dramático. Vocês não podem contar para absolutamente ninguém. Fiz o gesto de passar um zíper na boca. É um programa novo, o Guerra dos Casamentos das Celebridades explicou com uma voz estridente, depois bateu palmas. São 3 celebridades que participam, e cada uma vai à festa de casamento das outras e julga tudo. A que se sair melhor recebe um valor a ser doado para a caridade. Se eu ganhar, já falaram sobre a ideia de lançar uma linha de vestidos de casamento, assinada por um estilista renomado. Meus próprios modelos de vestido de casamento, dá para imaginar. É incrível. Então, entendem por que preciso de vocês por um mês inteirinho. É uma tarefa e tanto. Uma mudança de vida e uma proposta de casamento. Ela riu mais uma vez, e o som estridente me deu uma pontada de dor nos molares. Fiquei embasbacada. Ela não queria apenas que o namorado, um desenvolvedor de aplicativos desmotivado e avesso a redes sociais, enfim atingisse seu potencial como empreendedor, como também queria que ele tivesse uma quantidade de seguidores apresentável, digna de um influenciador, mudasse de atitude e a pedisse em casamento até o fim do mês. O que essa mulher andava tomando? Nick, sem querer ofender, mas você chegou a cogitar apenas, dar um fora nele e recomeçar do zero? Perguntei, totalmente séria. Ela gargalhou. Ah, você é muito engraçada. E se dirigiu a Tola. Ela é muito engraçada, né? Não posso fazer isso, eu amo. Mas, nada do que você falou sobre ele condiz com as suas expectativas. Você está nos pedindo para transformá-lo em uma pessoa completamente diferente. Em um mês. Vocês dois já conversaram sobre casamento. Há quanto tempo estão juntos? Nick fez pouco caso da minha preocupação, como se eu fosse uma tia gaga. 1 ano, mais ou menos. E é claro que já conversamos sobre isso, fomos a vários casamentos de amigos meus. Sempre surge esse assunto. É? Se aventurou a perguntar Tola, sem o sorriso tranquilo de antes. Ele diz que tudo acontece no momento certo. Então esta é a tarefa de vocês. Convencê-lo de que chegou o momento certo. Bem, se a reunião com os investidores der certo, talvez ele fique tão empolgado que já decida fazer isso por conta própria. Ele é quem vai escolher a aliança, ou você também quer que a gente ajude com isso? Indaguei, em um tom seco. Nick deu uma risada. Já escolhi. Credo, você deixaria um homem escolher a joia que vai ficar no seu dedo pelo resto da vida? Que coragem. Nunca fui uma pessoa romântica, mas me lembrei de novo dos meus avós. Do jeito que dançavam juntos no fim da noite, da doçura no olhar dele quando estavam em algum lugar e ele a admirava de longe. Das vezes que ela tocava no rosto dele quando passava por perto. Amor. Ouvir as palavras de Nick era como ter um balde cheio de xixi derramado sobre todos os gestos bonitos e românticos que eu já testemunhara. É isso que acontece quando um influenciador recebe uma atenção desmedida e tem acesso a recursos ilimitados. Isso é narcisismo em sua forma mais radical.
Olhei para Tola, que sorriu para mim de um jeito um tanto desesperado. Bom, tínhamos ido até lá, tomado um drink horroroso e escutado o plano maluco de uma moça famosa. Viraria uma história engraçada para contar. Além do mais, eu adorava o The Royale. Parecia até que estávamos no convés do Titanic, com aqueles elementos todos de arte deco e as mesinhas chiques. Talvez Tola e eu pudéssemos sair para jantar e rir desse grande absurdo. Nick, preciso ser honesta, não sei se conseguiríamos fazer isso, declarou Tola, com delicadeza. Ah, você só está sendo modesta. Nick abanou as mãos, como se isso desmanchasse nossos argumentos. Eu mesma faria se tivesse tempo, mas estou cheia de compromissos. Meu ex-namorado me pediu em casamento e, no começo, ele também não gostava da ideia. O cara do reality show. Mas ele entendia o benefício que isso traria para a imagem de cada um, né? Indagou Tola. Ele fazia parte desse mundo. Nick suspirou, claramente irritada. Escutem, não seria melhor conhecerem meu namorado primeiro? É o que vocês fazem, certo? Dão uma olhadinha na pessoa para avaliar o dano. Se acharem que não tem solução, tudo bem. Como Tola e eu hesitamos, sem dizer sim nem não, Nick entendeu que estávamos de acordo e pegou o celular. Ótimo. E também precisamos falar dos valores. Dos valores. Até aquele momento, só havíamos custeado nossas contas de bar. Era tipo um hobby que gerava champanhe. Isso me dava a certeza de que não viraria um trabalho em tempo integral, que não atrapalharia minha carreira. A Mate Perfeito não passava de 3 amigos brincando de se fantasiar e se divertindo enquanto ajudavam as pessoas. Já isso parecia um completo pesadelo jurídico. Pelo seu tempo, minha querida, caso aceitem o projeto. Sei que é muito trabalho, claro. Com o coach de negócios, as metas quanto às redes sociais e a parte do relacionamento, isso equivale a um mês de coach de vida completo. Bom, é mesmo, mas precisamos ir embora e fazer uns cálculos, com base na quantidade de horas. Começou Tola. Porém, Nick agitou as mãos outra vez. Olhe, dei uma pensada sobre a média de um mês de trabalho, mais as viagens e o restante, e acho que 10 mil seria justo, que tal? Mas é claro que vou pagar mais se surgirem serviços extras. Ela olhou para nós, de olhos bem arregalados, e Tola apertou o meu joelho por debaixo da mesa, como quem diz que não era para eu estragar tudo. 10 mil para apagar gradualmente a personalidade de um cara ao longo de um mês. 10 mil. Tomei fôlego. Nick, você entende que não podemos garantir que haverá um pedido de casamento, né? Ela abriu um sorriso igual ao do gato de Alice no País das Maravilhas. Claro, minha querida. Em termos legais, isso seria um pesadelo. Sempre é possível estabelecer um esquema de pagamento que dê um pouco mais de incentivo. Por exemplo, 5 mil por um mês de coach e o restante como bônus, caso ele me peça em casamento. Tentei não me descontrolar. Porque isso parecia tão diferente das reclamações das outras mulheres sobre o namorado que não queria nada sério. Porque dessa vez parecia muito pior. Não sabia dizer se era pelo dinheiro ou pela pena que eu sentia do cara. Em pânico, fitei Tola, que afagou minha mão. Nick. Só o conheçam, tudo bem. Não sejam tão negativas. Nick abriu outro sorriso, largo e perfeito, que por algum motivo não parecia caber em seu rosto, como se ela tivesse abandonado o disfarce de golfinho e se transformado em um tubarão. Então, seu olhar se voltou para o horizonte. Bem na hora. Exclamou. Quando Nick se levantou e acenou para quem estava atrás de nós, tive certeza absoluta do que ela fizera. Queria contratar pessoas para manipular seu namorado e tinha nos manipulado para o conhecermos. Lógico. Era uma mulher que fazia acontecer. Sentiria admiração por ela se não estivesse tão irritada. Arregalei os olhos para Tola, que levantou a sobrancelha, indiferente. Não pretendíamos aceitar esse trabalho maluco mesmo, então não fazia diferença. Daríamos um oi, arranjaríamos um pretexto e iríamos embora para rir disso tudo em outro lugar mais acessível. Tola assentiu, dando a entender que sabia exatamente o que eu estava pensando. Foi então que o vi. O homem que atravessava o bar em direção a Nick era alto, com cabelo escuro penteado para trás de um jeito quase artístico, e olhos azuis fixos nela. Havia um sorriso relaxado em seu rosto. Um sorriso que eu teria reconhecido em qualquer lugar. Usava um terno escuro e camisa branca, sem gravata, e eu nem precisava olhar para saber que, pendurada no pescoço, havia uma medalha prateada de São Cristóvão e que tinha um dente da frente postiço. Sabia dessas coisas do mesmo jeito que sabia do medo de cavalo, do tornozelo quebrado aos 13 anos e do costume de juntar o polegar e o dedo indicador quando estava pensando. Dylan James. Ele tinha sido tudo para mim quando eu era adolescente, meu melhor amigo, meu primeiro amor. Fazia 15 anos que não o via.